Se você estuda matemática e mesmo assim não vê resultado nos seus estudos, eu tô aqui hoje para te dizer duas coisas que vão mudar esse seu cenário. Mas antes de a gente entender essas duas coisas, eu preciso que você entenda uma coisa mais importante que essas duas. Você não é burro. Tô aqui na ferida, né? Não, mas falando sério agora. Você não é burro, cara. Você não é burro, tá? Você nunca foi. Na verdade, você tem dois problemas. Um dos dois, pelo menos, tem que ser um dos seus problemas se você estuda muito e não vai bem em matemática. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? O primeiro problema é uma coisa chamada bril. Você já ouviu falar de uma coisa chamada bril? Você tem bril? Você já ouviu falar de um cara chamado Clóvis de Barros? É um filósofo, ele tem um vídeo incrível, é um filósofo jovem da nossa época, tá? Não é tipo Aristóteles, é tipo, tá vivo. Assista, sobre bril. O que é bril? Bril é, por exemplo, ele faz bem assim no vídeo, cara, você é tosquinho, cara. Você não consegue, não, você não consegue. Isso aqui não é pra você, não. É você chegar numa questão de matemática, lá, olhar um monte de número e falar, essa questão é muito difícil. Cara, tenha bril. Se essa questão é muito difícil, se essa questão é pra 3, então essa questão é pra mim. É ter esse tipo de reação, é não aceitar o pouco, é não aceitar o mais ou menos. Se alguém consegue resolver aquela questão, você consegue. É nessa lógica, pô. Inclusive, eu trouxe até meu caderno pra mostrar pra vocês, ó. Porque a gente fica só nesse fala-fala, né? Fala. Só pra você saber, há 4 anos atrás, segundo ano do ensino médio, eu tinha esquecido como é que dividia com 3 dígitos, meu irmão. No segundo ano do ensino médio, por quê, Kátia? Nono e primeiro ano, eu fui completamente ignorante. Eu não estudei nada, porque foi pandemia. Pandemia, tava lá vendo série, Netflix, esqueci de estudar. E aí chegou e eu achei que, a vida ia continuar sendo boa, não ia mudar nada, pois mudou bastante, viu, meus amigos? Cheguei e me sentia muito burra em matemática. Por quê? Por que eu me sentia muito burra em matemática? Porque eu chegava e não entendia nada. Então agora, por exemplo, chegou na faculdade agora, óbvio que eu vou explicar o assunto, né? Chegou na faculdade agora, hoje eu dou aula de matemática, dou aula particular de matemática, fechei as provas de física da FUVEST, da Unicamp. Mas aí você pergunta, por que? Como, Kátia? Como você não estava sabendo dividir com 3 dígitos? Eu vou contar. Então chegou aqui no meu caderno, a gente estava aqui, limites. Tô aprendendo limites na faculdade agora. E nessa que eu tô aprendendo limites, olha só, aprendi o conteúdo. Na mesma hora eu fui aplicar. Entendi a questão? Não. Tentei de novo. Entendi a questão? Não. Tentei de novo. Entendi a questão? Não. Tentei de novo. Isso aqui é a mesma questão, tá? Aí você não tenta nenhuma página e me diz que é burro em matemática. Kátia, mas você tirou 10 na prova na faculdade. Você tentou uma página? Kátia, eu tentei 2 páginas. Beleza, mas por que eu consegui então? Aí a gente vai vir pro segundo ponto, a gente vai chegar no segundo ponto. Mas enfim, então você tá conseguindo entender que também a gente se acostumou a ter as coisas muito fáceis? Principalmente na área que a gente tá hoje, né? Que é tudo muito fácil. O Instagram fez parecer, né? TikTok, enfim, redes sociais, fizeram parecer que os nossos objetivos são mais fáceis de alcançar do que parecem. Então você vê um cara, ou fazem parecer muito impossível também. Por quê? Porque ele tira aquela tendência de esforço. Ele tira a nossa percepção do quanto nós precisamos fazer para poder chegar em um objetivo. Você já parou pra pensar nisso? Você já viu aquela galera correndo maratona? Eu corri uma maratona tem 2 semanas, meu filho. E não foi aquela coisa do Instagram, não. Foi sofrimento, foi acordar todo dia de manhã, ter força pra correr. Não foi o dia da maratona, foi os 7 meses antes. Por que a gente fica se prendendo? Porque eu quero tirar 10 na prova. Mas pra você tirar o 10 na prova de matemática, você tem que ter um contexto antes. E aqui, agora, a gente vai chegar na bomba. Por que eu não conseguia melhorar em matemática? Eu passei 1 ano estudando no segundo ano do ensino médio, mais que a maioria dos meus colegas, e mesmo assim tirando nota baixa em matemática. Por quê? Você consegue imaginar por quê? Porque eu não conseguia. Cheguei no final do ano, peguei, falei, vamos ver o que eu tô errando nessas provas, né? Aí eu fui olhar o que eu tava errando na prova, Sabe o que eu tava errando na prova? Sabe o que eu tava errando na prova? Eu tava errando divisão, eu tava errando fração, eu tava errando expoente, tinha esquecido, né? Como é que funcionava ali. Então, na hora, eu montava a questão certinha, chegava na resposta, eu errava lá, vírgula. Então eu descobri, então será que o problema não tá sendo que eu sou burra, mas sim a minha base? Olha só. Pois é, então decidi, passei 2 meses estudando a base. Segundo ponto, se você estuda muito, se esforça bastante, tem bril, provavelmente a sua base tá quebrada. Não, 99% de chance. Eu não era muito boa em matemática. E aí eu consegui consertar minha base nas férias. Putz, mudou minha vida.
Mas, Kate, como é que você fez pra consertar a base? Agora chega um detalhe, eu passei 2 meses das férias sofrendo, porque eu ficava pesquisando no YouTube, era tudo muito solto, um monte de lista muito solta, e aí eu ia fazendo tudo meio que de qualquer jeito, sabe? No final eu consegui, deu certo. E aí, passou um ano, pô, melhorei, assim, absurdo, né? Foi o que eu contei, eu fechei as provas. Tanto é que hoje eu dou aula particular de matemática e física, né? Eu tô cursando neurociência na UFBC e eu faço matérias que a galera de engenharia faz e eu tô tranquilíssima. Por quê? Porque eu recuperei minha base. E aí eu percebi que a maioria dos meus alunos, como vocês, provavelmente, como você que tá me assistindo agora, provavelmente, erra besteira, pô. Você vai resolver uma equação de 2º grau, cara. Chega lá, você quer resolver por Bhaskara, um negócio que dá pra fazer por soma e produto. Por que você vai fazer por Bhaskara, cara? Dá pra fatorar, dá pra fazer tantas coisas. E aí, pô, chega lá na fração, esqueceu como é que soma, como é que multiplica, quando é que divide fração, faz como. Você esqueceu as partes básicas, como é que você vai conseguir se desenvolver em trigonometria, em logaritmo? Se você não lembra o que é um ângulo reto, ou um ângulo agudo, ou, eu quero aprender geometria, mas você não lembra direito como é a fórmula do triângulo. Minha avó tá rindo aqui, que ela acabou de me mandar calar a boca no meio do vídeo, que ela esqueceu que eu tava gravando. E assim, pô, hoje você tem ferramentas como o ChatGPT. Cara, ao contrário de seus pais, né, a galera podia até dizer, tinha os livros, agora a gente tem os livros e o ChatGPT. Você pega, tira uma foto, manda pra ele, ó, chat, o que é que tá faltando pra eu resolver isso aqui? Aí ele vai dizer, sua matemática, ele vai dizer, falta isso, ou se você não entender, falta a sua matemática básica. E aí, por isso, nessa coisa louca de ficar procurando, eu desenvolvi um método chamado método PAC, com tudo isso resolvido, né? Que é tudo organizadinho, gente. As aulas, gente, não é pra nada não, mas tá tão bonito, tanto trabalho, foi 6 meses fazendo isso. Mas tem todas as aulas organizadinhas, com lista de exercícios por aula, pra você recuperar a sua base, né? Porque não adianta, imagine, você pega lá, pô, tem um pirâmide grandona pra botar em um lugar sem base, pegar uma casa velha e botar um castelo de ouro. Você não tá vendo que isso não existe? Você precisa primeiro quebrar a casa velha, né? Essa sua base horrorosa que tem aí. Pode ser por causa da pandemia, pode ser porque durante a escola te ensinaram de forma a decorar. Porque uma coisa que eu percebi na faculdade é que tem muito professor que ensina as coisas como eles aprenderam. Não é que a culpa é deles, mas é o sistema educacional. A gente nasce decorando. Você nasceu aprendendo a jogar um número pro outro lado. Gente, isso não existe. Tudo que não tem uma construção lógica não existe. Aquele professor brigava com você porque você perguntava muito o porquê das coisas? Não, a ideia é perguntar o porquê mesmo. Não é você aceitar uma coisa porque disseram pra você aceitar, sabe? Essa é a beleza. Foi assim que eu comecei a gostar de matemática. Então, voltando aqui, resumindo, quais são as 2 coisas que você tem que fazer se você quer finalmente melhorar em matemática? Primeiro, ter brio. Ter brio. Não aceitar um pouco. Não consegui, não. Faz de novo. Faz de novo. Repete até conseguir. E segundo, reconserte a sua base. Porque se você não tiver base, não vai ter brio que te ajude. Se você não tiver base, você vai estar sempre travando, vai estar sempre se estressando com o conteúdo. E não tem nada pior para sua autoestima intelectual do que se estressar ali no meio do cálculo, que já faz você pular para um Reels. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Catalina Nabuco. Eu faço neurociência na UFBC, né? Trabalho como professora particular, como eu falei, dando aula de física e matemática, e desenvolvi o método PAC. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de coração mesmo. Eu escrevi um livro chamado Cartas para um Vestibulando, um livro para estudantes que eu canto como foi sofrido, né? Essa época do 2º ano, que foi esse ano, tentando estudar, e eu não melhorava de jeito nenhum, até que eu descobri que o problema sempre foi minha base e a minha leitura, gente. E a vida não é só sobre a matemática, não, tá? Aconteceu foi em tudo. A minha virada foi para todos os eixos. Foi para melhorar em matemática, foi na leitura, não gostava de ler, li 54 livros em um ano porque achei que ia melhorar em português. Não gostava de escrever, escrevi 2 anos, até hoje eu escrevo 2 anos e meio, ó, meu diário aqui, ó, deixa eu pegar meu diário pra te mostrar. 2 anos e meio, esse diário aqui é de maio, ele já tá no final, ó. A gente tá em agosto, é isso aí. Enfim. Se inscreve aqui, dá um like se você gostou, se precisar de qualquer dica, manda uma mensagem, eu vou deixar um prompt, vou deixar o link dos livros que eu escrevi aqui embaixo. E é isso, contem comigo pro que precisarem, viu? Um grande beijo e até o próximo vídeo.